Boa tarde a todos. Eu sou Tiago Andrade e essa é mais uma edição do Conversa de Jornalista. Em meio a festivais e ao aumento dos cursos de formação, o Ceará passa por um momento de mudanças e avanços significativos na cena teatral. Mas como será que os profissionais do meio encaram esse momento? Além de debater essas questões, nosso entrevistado vai comentar as suas experiências e falar de episódios marcantes no Teatro do Ceará. Saiba agora quem é o convidado de hoje. Tiago Arraes é cearense e formado em artes cênicas com habilitação em direção teatral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ele já trabalhou por 2 anos como assistente do diretor de teatro José Celso Martinez, o Zé Celso, e escreveu artigos para os jornais O Povo e Diário do Nordeste. Tiago já dirigiu os espetáculos Santidade, O Livro, o premiado Hamlet Soul, além da recente montagem em Fortaleza do musical A Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Atualmente, Tiago trabalha como professor do Curso Superior de Artes Cênicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, e também faz parte do movimento Todo Teatro é Político. E ele está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Tiago Arraes. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Meu caro, estamos na semana do 7º Festival de Teatro de Fortaleza e há pouco mais de um mês a gente teve o Festival Nordestino em Guaramiranga. O nosso estado está bem servido de festivais de teatro? Podia ter mais e podia ter melhor. A gente tem o do Crato, tem nos Inhamuns, tem Guaramiranga, tem agora, à custa de muita luta da classe teatral, a gente recuperou o Festival de Teatro de Fortaleza. Mas ainda é muito pouco, porque o festival ele é a celebração do teatro, ele é quando você mostra que o teatro está vivo, está presente, e acho que você ter apenas esses momentos ao longo de um ano, em locais tão diferentes, tão distantes um do outro, é muito pouco, tinha que ter mais coisas, com certeza. E com relação ao Festival de Guaramiranga, melhor, acho que Guaramiranga tem que radicalizar mais, é um festival muito tradicional, que existe no Ceará, já está aí com uns 15 anos de existência, começou assim de uma maneira quase hippie, no sentido de que as pessoas subiam a serra e meio que improvisavam ali no mato, faziam o que dava para fazer, e aquilo foi se tornando um negócio maior, mais sério, mas hoje virou uma coisa muito encaretada, muito comportadinha, muito limitada. Eu acho que a cidade de Guaramiranga não vive o festival, então... Por mim, o Festival de Guaramiranga deveria ser rediscutido, reformatado, até pela importância que aquele festival tem. A cidade de Guaramiranga não recebe bem o festival? Recebe, mas não incorpora. As pessoas ainda têm uma mania de achar que teatro é um negócio para os outros, ou seja, para o artista de teatro, não é meu, assim, quer dizer, eu apenas vou ali e assisto aquele negócio, mas assim, o teatro ele tem uma capacidade, quando bem feito, quando feito para valer, de envolvimento das pessoas muito grande, como comparado a um show de rock, assim. Ele consegue realmente envolver. E eu acho que Guaramiranga, que é uma cidadezinha muito pequenininha, ela poderia ser completamente absorvida, virar uma cidade-teatro. Quer dizer, teatro por todas as partes, nas ladeiras, nas casas, na campina, em toda parte. E o que é que falta para que o estado tenha mais festivais? Você disse que existe uma ótima produção local, em termos de quantidade, imagino de qualidade. O que é que falta para que tenha? Falta visão política, né? Quer dizer, infelizmente a gente vive um período de absoluto aculturamento entre os nossos governantes, né? Principalmente o governo do estado. Eu acho que o governador é um sujeito enormemente aculturado, é um cara que não está presente em ocasião cultural nenhuma, é um sujeito que acha que governar é colocar um chapeuzinho de engenheiro na cabeça e ficar inaugurando aquário na Praia de Iracema, quer dizer, quando a sociedade precisa de coisas muito mais importantes, as pessoas estão precisando de acesso à cultura, à arte, à criação, isso não é um luxo, isso é uma necessidade equiparável à saúde, à educação. Falta política cultural mesmo no Ceará, por isso que a gente não tem, entre outras mil coisas, festivais de teatro. Você falou do aculturamento do governador. Sim. Isso me lembrou o festival Luiziane Não Foi ao Teatro, que foi encabeçado pelo movimento Todo Teatro é Político, não foi isso? Foi demais. Passado um ano, que isso foi em 2010, a pergunta é, Luiziane tem ido ao teatro? Não, ela nunca foi. Inclusive eu viria hoje com a camisa, Luiziane ainda não foi ao teatro. Mas eu acho que algumas coisas melhoraram, porque a gente fez muita baderna, muito barulho junto a Luiziane, que é uma coisa meio absurda. A Luiziane era daqui,
da UFC, desse campus aqui, uma militante das causas nobres, que é educação, cultura, lazer, informação. E eu não vejo essas causas nobres dignificadas no governo dela. Mas como a gente pressionou muito a Luiziane, a gente fez esse festival de teatro em frente à Prefeitura de Fortaleza, para dizer, olha, se a Luiziane não vai ao teatro, o teatro vai até a Luiziane. A gente fez um puta festival lá, mais de 30 grupos participaram do festival Luiziane não vai ao teatro, e aí eu acho que ela se sensibilizou um pouquinho. Temos aí agora o festival, que não tinha. Ela conseguiu inaugurar agora uma escola de teatro no Vila das Artes, que vai ser uma escola de teatro legal, vai vir gente do Brasil inteiro dar aula. Mas o que eu quero dizer é que ela não teria feito nada disso se a classe teatral não tivesse unida e não fosse se manifestar e não criasse essa campanha Luiziane não vai ao teatro, se a gente não tivesse feito festival em frente à prefeitura. Se não tem pressão, não acontece nada, não. Você falou do CID, isso me lembrou uma outra ocasião que mexeu com os brios da classe artística no ano passado, sim, que foi o investimento de R$627 mil do governo do estado para trazer o grupo Teatro Oficina. Sim. E como é que você vê isso, já que você trabalhou com o Zé Celso? Rapaz, foi uma polêmica grande. Muita gente da classe foi contra e etc. Frescaram muito, porque o Zé Celso escreveu uma carta para o Cid Gomes e aí bastou essa carta para conseguir os recursos e tal. E aí muita gente na brincadeira também escreveu um monte de carta para o Cid Gomes para ver se conseguia que o Cid Gomes viabilizasse os projetos deles. Eu acho o seguinte, eu não tenho nada contra trazer grandes momentos do teatro mundial para cá, e o Oficina é uma coisa enormemente relevante para o mundo. O que eu discordo é digamos assim, da colonização. Quer dizer, você traz um grupo de São Paulo sem ter políticas fortes para os grupos do Ceará. Isso eu acho um absurdo. Então, eu não me oponho a trazer Bob Wilson, Peter Brook, Ariane Musquin, Eugênio Barba, quem quer que seja. Eu acho que é um bem. É um bem para a cidade, é um bem para o estado trazer o melhor teatro do mundo, assim como é bom trazer os melhores músicos do mundo para cá. Mas você tem que ter, se você traz uma oficina para cá por 627 mil, você tem que ter no mínimo 6.270.000, ou seja, 10 vezes mais para os grupos daqui. No caso, o problema maior seria a incoerência. A incoerência, não é trazer. Trazer, para mim, eu acho um gesto super bacana, mas agora, o que é que tem se revelado esse governo do Cid Gomes, principalmente essa segunda gestão? De um descaso à cultura inacreditável. E a quem a classe teatral pode recorrer para reivindicar que... A todo mundo, a vocês, ao pessoal da comunicação, à sociedade em geral, aos universitários. Eu acho que a classe artística, porque a Secult diz respeito a toda a cultura, a classe artística ainda não reagiu a isso contundentemente. Assim, a gente vai fechar um ano e vamos fechar um ano sem uma reação. Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, alguma campanha, derrube um pinheiro, alguma coisa nesse gênero. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos em instantes.